Glória a Deus! Estamos ao vivo, pessoal, aqui pelo Facebook, na página Sonhos de Deus. E hoje, dando início a mais uma sequência de estudo, eu creio que será uma bênção. Deixa eu ver aqui como que estão os amigos entrando, participando conosco. Olha, hoje aqui o livro de Eclesiastes, que tem muita coisa boa para nos ensinar, hein? Vamos aguardar o povo chegando, vamos aguardar o povo aí participando, e eu tenho a plena certeza que será uma live especial. Por quê? Porque o nosso Deus, ele sabe, pessoal, o nosso Deus, ele sabe o que ele faz. O nosso Deus, ele não faz nada pela metade. Aquilo que ele faz completo. E você está chegando aí, participando, e pode ter certeza, hein? Ligou aqui na terra a bênção, é ligado no reino do céu. Deixa eu colocar isso aqui bem no cantinho, aqui, ó, bem aqui embaixo. Isso. Glória a Deus. Deus, ele é amor, hein? Deus é amor. E nós vamos declarar isso. Vamos aqui glorificando a Deus. Você que está chegando, seja muito bem-vindo. Você está no Facebook, você está na página Sonhos de Deus, e hoje vamos estar dando início ao estudo de Eclesiastes. O estudo do livro de Eclesiastes. Tem muita coisa boa aqui para junto aprendermos, para junto crescermos na graça, no conhecimento. Continuamos, pessoal, porque não podemos parar. Às vezes a pessoa para, a pessoa desanima, né? Você não pode parar, você não pode desanimar. Seja muito bem-vindo, você está aqui no Facebook, na página Sonhos de Deus, e teremos aqui um momento precioso, um momento que Deus irá nos abençoar. Na verdade, Ele já está nos abençoando, né? Olha o povo chegando, olha os amigos aí participando nessa noite, e eu creio que é uma noite de bênção, eu creio que é uma noite especial daqueles que querem aprender com Jesus. Você que quer aprender com Jesus, seja muito bem-vindo aqui na página Sonhos de Deus. Vamos louvar, vamos adorar o Senhor, que é vivo e todo-poderoso. Eu vou compartilhando aqui, você vai compartilhando aí, e vamos declarar aqui que olha, uma canção que você diz que você vai vencer, né? Em nome de Jesus. Tomo posse da bênção que tu tens para mim. Tomo posse das promessas que na minha vida hão de se cumprir. Deus me fez capaz, tenho de prosseguir, indo até o fim, pelas portas que terão de se abrir. Vai acontecer o impossível, Deus está comigo. Vai acontecer, só preciso crer, e aí o impossível Deus fará acontecer. Vai acontecer o impossível, Deus está comigo. Vai acontecer, só preciso crer, e aí o impossível Deus fará acontecer. Ele já está pronto para nos atender, agir pela fé, sem duvidar. Faz acontecer. Tomo posse da bênção que tu tens para mim. Tomo posse das promessas que na minha vida hão de se cumprir. Deus me fez capaz, tenho de prosseguir, indo até o fim, pelas vai acontecer o
Que bênção, hein? Vai acontecer o impossível, aquilo que eu e você não podemos fazer, o nosso Deus ele faz, ele é vivo, é poderoso. O livro de Eclesiastes, muitas pessoas e falaram, pastor, não pode terminar os estudos. Nós estamos aqui atendendo para a glória de Deus. Espero que o áudio esteja bom, espero que a imagem esteja chegando até você. Olha, e o livro de Eclesiastes, ele é conhecido como o livro também do pregador, por isso está até escrito aí, ó, livro dessa forma. Então nós vamos, quero que você já abra a sua Bíblia, já pegue papel aqui, e já pegue caneta, porque nós vamos aqui aprendendo com o Espírito Santo, buscando a direção do nosso Deus, é isso aí, buscando a direção do nosso Deus. E eu pedi para que você compartilhasse, eu quero pedir que você chame as pessoas para fazer parte aqui. Eu quero ainda ver pessoas aqui sendo abençoadas, olha, e vai ser bênção, hein? Para a glória de Deus, assim como foi o estudo do livro de Provérbios, né? Vamos chegando, vamos compartilhando, né? Divulgando para todos os amigos. Eu creio que será um momento especial, onde o Espírito Santo irá falar ao nosso coração, amém? Vamos lá, o livro de Eclesiastes. Mas antes, vamos fazer uma oração, vamos pedir a direção de Deus, porque sem a direção de Deus não flui, né? Então vamos pedir a Ele. Às vezes a internet se levanta, o diabo ele é furioso, então vamos apresentar a Deus. Querido Deus, em o nome do Senhor Jesus, fala ao nosso coração, revela a Tua palavra, Pai. O Teu povo está aqui com um único objetivo, que é crescer na graça e no conhecimento. Venha sobre cada pessoa que ora, cada pessoa que fala contigo, recebe, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração. Ó Deus, estamos dando início, ó Deus, a 12 dias consecutivos, onde estaremos aqui às 22 horas, aprendendo mais e mais da Tua palavra. Aprender, ó Deus, a não nos apegar nas coisas desse mundo, mas nos apegar com as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? O pessoal dando glória, o pessoal dando boa noite aí. Vamos lá. O livro de Eclesiastes, chamado também do livro do pregador. Pessoal, vamos abrir aqui em Eclesiastes capítulo 1. Eclesiastes capítulo 1. Está escrito assim, versículo 1 também. Palavras do pregador. Marca isso na sua Bíblia aí, quem gosta de anotar. Palavras do pregador. Por isso é chamado livro do pregador. Ou seja, do hebraico, o título do livro é esse que está aí, ó. Palavras do pregador. Então, do hebraico, o idioma que foi escrito o Antigo Testamento, Palavra do pregador é o título do livro. Então, por que nós chamamos de Eclesiastes, né? Porque na versão da Septuaginta, a versão dos 70, né? A versão que foi escrita também nos anos 70 em Alexandria, né? Pastor, o que é a Septuaginta? É a versão grega do hebraico. Então, essa versão, ela recebeu o nome, através dessa versão, o livro do pregador, Palavra do Pregador, começou a ser chamado de Eclesiastes, que vem de eclésia. O que significa? Significa igreja. Então você já começa a entender aqui que porque o livro ele passou a ser chamado de Eclesiastes, né? Na versão da Septuaginta, que é a versão grega do hebraico. Por quê? Porque veio desse termo de eclésia, chamado igreja. E o que é a eclésia? O que é a igreja? É uma comunidade, uma assembleia, né, que foi tirado do mundo
né, que foi tirado do mundo e as pessoas se reuniam como comunidade. As pessoas se reuniam como uma assembleia. Então você começa a entender um pouco o porquê do nome Eclesiastes. Vem de eclésia, vem de igreja, comunidade, né? Local que as pessoas se reúnem. E por isso que o autor aqui do livro, ele vai falar, o livro recebe esse nome. O livro recebe esse nome. Por quê? Porque o autor, ele tem várias palavras dadas por Deus, palavras de momentos que ele viveu, né? Momentos de conflito pessoal, e ele escreve isso aqui como um orador, né? Como um orador. Então dá a ideia de um orador, dá a ideia de um sábio, né? Que fala a uma reunião de pessoas. Então ele não está falando sozinho, ele está falando a uma reunião de pessoas, né? E quem é o autor, pastor, do livro? O autor, a data do livro. O autor dá a entender que o autor aqui é o rei Salomão. Porque quando nós lemos aqui, o próprio versículo 1, né, depois do Palavras do Pregador, está escrito aqui: filho de Davi, rei em Jerusalém. Filho de Davi, rei em Jerusalém. Então dá a entender, não apenas por esse texto, dá a entender por outros textos. Podemos citar aqui o versículo 12 também, versículo 12 de Eclesiastes capítulo 1 diz: eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Versículo 16 fala também, falei, Eclesiastes capítulo 1, versículo 16, falei eu com o meu coração dizendo: eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Na verdade, o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência. Então dá a entender aqui que o autor é o Salomão, o mesmo que escreveu grande parte do livro de Provérbios, porque lembra que nós aprendemos que não foi todo o livro de Provérbios que Salomão escreveu, ele escreveu grande parte, mas teve alguns textos ali, como o capítulo 30, se eu não me engano, fala do rei Lemuel, né? Quando a sua mãe... Não, o capítulo 30 é a palavra de Agu, e o capítulo 31 é o conselho que a mãe do rei Lemuel dá ao seu filho. Então o livro de Eclesiastes dá a entender que foi escrito pelo Salomão, embora algumas passagens sugiram que o autor seja um cidadão comum, né? Tem alguns versículos que sugerem que seja um cidadão comum. Mas acredito eu, e grande parte aí dos teólogos estudados, né, entendidos, vão atribuir o livro de Eclesiastes a Salomão, né? Eu citei aqui o versículo 1, versículo 12 e o versículo 16, que dá a entender quem é o autor do livro. Então o livro o livro passou a se chamar Eclesiastes, mas do hebraico, ele é chamado de Palavra do Pregador, né? Do hebraico ele recebe esse título, né? Na versão da Septuaginta, que é a versão grega do hebraico, ele recebeu o nome de Eclesiastes, que vem de eclésia, que vem de igreja, reunião, assembleia. Então o autor do livro, ele não está falando sozinho, ele está falando para uma assembleia, o autor do livro está falando para uma reunião, ele está falando aqui para um agrupamento de pessoas, e eu também não estou falando sozinho, eu estou aqui nessa noite falando para um agrupamento de pessoas, né? Porque o que é a igreja? A igreja são pessoas que foram tiradas do mundo e elas se reúnem numa assembleia, ou seja, num agrupamento de pessoas, mas ela tem como objetivo de tirar outras pessoas do mundo, de tirar outras pessoas da garra do inferno e fazer com que essa pessoa se reúna também como eclésia, né? Não dentro apenas de quatro paredes, mas nós fomos chamados para fora também, né? Para cumprir o ID. Então,
As pessoas botando aqui, a Val bota, amada Igreja de Cristo, boa noite para todos, boa noite. A Nevinha Sando botou amém, glória a Deus. O Gustavo coloca boa noite. A Fátima coloca isso mesmo, é Salomão. A irmã Vilma também entra aqui e coloca o seu boa noite. Então, vai entrando, vai participando aqui. Você que isso aqui é um estudo, não é um culto. Né? Um culto é diferente, isso aqui é um estudo que você está participando nessa noite. Começando hoje, vai ser 12 dias consecutivos até o dia 13. Até o dia 13 vamos estar estudando isso aqui. Vamos abrir rapidinho, pessoal, já que a gente falou de Salomão, no primeiro livro de Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11. Vamos ver aqui o que a Bíblia fala aqui. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11. Olha aqui, pessoal, vamos ler comigo aqui. Diz o seguinte, primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 1, diz: E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas. Além da filha de Faraó, quem que ele amou? Moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. Olha que sério isso aqui. A estas se uniu Salomão com amor, e tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Olha só, um grande homem, um homem que tinha sabedoria, só que num determinado momento ele se deixa dominar pelas mulheres. Não seria errado Salomão ter 1000 mulheres, o erro não estava aí. Mas o erro de Salomão estava em pegar mulheres estranhas, que não era da nação de Israel. Esse foi o erro que Salomão cometeu. Aí as pessoas até brincam assim, né? Que quando Salomão ele queria aprender um idioma diferente, ele pegava uma mulher ali daquela nação e ali ele aprendia o idioma, né? O pessoal brinca sobre isso. Além da filha de Faraó, ele não se contentou, ele pegou as moabitas, as amonitas, as edonitas, sidônias, etéias. E aquilo ali, pessoal, foi a destruição. Aquilo ali foi a destruição do rei Salomão. Foi a destruição dele. Por quê? Porque ele, ao invés dele pegar as mulheres do povoado, da nação de Israel, ele vai pegar mulheres estranhas, mulheres de outras nações. Mulheres essas que começaram a atribuir no culto a Deus, atribuir na nação de Israel idolatria, feitiçaria, costumes estranhos. O povo deixou de ser monoteísta. O que é mono? Um teísta, Deus, né? Então eles deixaram de cultuar a único Deus, eles deixaram de ser monoteísta e passaram a ser politeísta, ou seja, passaram a cultuar, a adorar mais de um Deus, ou seja, era deuses com D minúsculo e no plural, era deuses. Então muitas pessoas, irmão, muitas pessoas têm a mesma atitude aqui com o Salomão. E aí a irmã colocou aqui, muitas mulheres, imagina a confusão. Será que ele dava conta dessas mulheres todas? Né? Será que ele dava conta dessas mulheres? Só trouxe confusão.
Por quê? Porque não estavam da mesma fé. Irmão, você tem que pedir a Deus uma pessoa que seja da mesma fé que a sua. A Bíblia vai dizer, andarão dois juntos, se não tiver em acordo. Se não tiver em acordo, não vai dar certo. E realmente, a Bíblia diz aqui, ó, e Estes se uniu Salomão com amor. 1 Reis, capítulo 11, versículo 3, que eu estou lendo agora. Diz, e tinha 700 mulheres, princesas, não era qualquer uma, não, era princesa, e 300 concubinas. Ou seja, não sei se era princesa porque ele pegou de outro povo já a princesa, ou se casava com o rei já se tornava princesa, né? Tem essas duas hipóteses aqui. E 300 concubinas e suas mulheres lhe perverteram o coração. Ou seja, tem mulher, irmão, que ela perverte o coração do homem. Foi o caso do rei Salomão. Muita sabedoria, muito entendimento, mas ele não sabia lidar com o governo dentro da sua casa. Agora, de quem o Salomão ele era filho, pessoal? Responda para mim aí nos comentários. Quero ver você respondendo de quem Salomão era filho. Porque ela perverte o coração do homem. Vamos ver aí de quem Salomão era filho. O povo colocando, elas cultuavam outros deuses. É isso aí, cultuavam mesmo, né? E aquilo ali foi a destruição do Salomão. Quem era o pai de Salomão, pessoal? Quem foi o pai de Salomão? Responda para mim. Vamos lá, rapidinho, vamos lá. Quem era o pai de Salomão? Quem foi o pai de Salomão? Vamos aguardar o povo. Ah, chegou a resposta da Glauciene. É que eu estou vendo por aqui que aí fica melhor, né? A Glauciene colocou Davi. O Davi era o pai de Salomão. E o Davi, ele teve uma relação com uma mulher. Qual era o nome dessa mulher? Que através dessa mulher nasceu Salomão. Qual era o nome da mãe de Salomão? Agora eu quero ver, hein? O pai você disse que era Davi. E o nome da mãe de Salomão? Isso. Agora não precisa responder mais Davi não. Já respondeu. Agora responda aí a mãe de Salomão. Quem era a mãe de Salomão? Deixa eu pegar aqui para ver. Vamos lá, pessoal. Vamos aprender aqui juntos na sabedoria de Deus. Quem era a mãe de Salomão? Você lembra quem era a mãe de Salomão? E eu acho que o povo não lembra quem era a mãe de Salomão, não, hein? Ih, pastor, agora você me pegou. Ninguém? Misericórdia, pessoal. Ninguém? Ah, chegou aí, ó. O povo até sai quando o pastor faz pergunta, não sai não. Isso aqui é um estudo, estamos aqui para aprender junto. A Fátima botou aí, ó, Batseba, ela mesma. A Batseba era mãe do Salomão. Então você vê aqui, né, e o Davi, isso, não escreveu certo, mas não tem problema não, deu para entender. Então você vê que era uma genética, né? Ele já tinha aqui uma genética já até pecaminosa, né? O Davi, que infelizmente para conquistar Batseba foi da maneira errada, acabou matando Urias, né? Teve um filho e morreu, mas depois nasceu o rei Salomão. E Deus amou Salomão. Só que o Salomão ele começou aqui a se perverter com essas mulheres. Então você vê que até a genética aqui teve uma influência, né? Mas aquilo perverteu o coração dele. Irmão, não adianta ter a sabedoria e você se perverter com aquilo que você consegue com a sabedoria. Para que tanta sabedoria que você não souber administrar? Para que tanta sabedoria se você não conseguir ser fiel a Deus, que é o mais importante? Então temos que ser fiel a Deus. E aí volta lá para o livro de Eclesiastes
Então, o texto de Eclesiastes, né, ele contém também algumas palavras do aramaico, palavras até persas, né, contém aqui no texto de Eclesiastes, né? Por isso, alguns estudiosos também acreditam que sejam um autor anônimo, mas eu prefiro ficar com Salomão, tá? Vamos pular essa parte aqui. As pessoas, não, foi um homem anônimo que colocou o nome de Salomão. Não, nada disso. Eu vou ficar com aquilo que a maior parte acredita, né? E qual é o conteúdo, qual é a mensagem principal do texto do livro de Salomão, né? O livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes estão registrados, irmão, os pensamentos do sábio. Os pensamentos do sábio, está tudo registrado aqui no livro de Salomão. Ou seja, um homem que meditou profundamente sobre a vida humana. Não está falando de qualquer pessoa que fez um comentário, não. Está falando de um homem que ele pensou, né, profundamente, meditou profundamente sobre a vida humana, né, com suas injustiças, com suas decepções. Então a cerne do livro, o objetivo aqui central que ele vai dizer que tudo é o que, pessoal? Vaidade. Ele vai resumir dizendo que tudo é vaidade. Nós vamos ver aqui o porquê. Pastor, esse livro ele tem algum esboço? Olha, do capítulo 1 ao capítulo 2, Salomão ele fala do sentido da vida. Do capítulo 1 ao capítulo 2 ele fala do sentido da vida. Do capítulo 3 ao capítulo 10, quem gosta de anotar, vai anotando aí. Ele discute essa questão. Qual questão? Do sentido da vida. Mas ele não discute de uma forma organizada. Né? Do capítulo 3 ao capítulo 10, ele vai discutir o sentido da vida, né? Essas questões. Do 1 ao 2 ele fala do sentido da vida. Do 3 ao 10 ele vai discutindo essas questões. Mas ele não discute de uma forma organizada, de uma forma sistematizada. Mas ele discute de uma forma desorganizada. Então, por isso, o capítulo 3 fala uma coisa, o capítulo 4 fala outra, o 5, 6, o 7, 8, até o 10. Ele vai discutindo essa questão sobre o sentido da vida, mas de uma forma bem embaralhada. Por isso é difícil você fazer um esboço, né, como a gente faz de alguns livros, do que se trata esse livro, né? Então é muito complicado por causa disso. E o capítulo 11 e o capítulo 12, ele vai responder essa questão. Ou seja, do 1 ao 2 ele fala do sentido da vida. Do 3 ao 10 ele vai discutindo essa questão, né, de uma forma desorganizada. Mas do capítulo 11, o capítulo 11 e o capítulo 12, ele responde essas questões dentro da sua perspectiva, dentro da sua perspectiva pessoal, mas ele responde também dentro da perspectiva de Deus, né? É só você ler o capítulo 11 e o capítulo 12, né? Então, eu estou aqui fazendo uma introdução sobre o livro de Eclesiastes. Vou comentar alguns versículos aqui do capítulo 1. Né? Tem gente que não consegue participar porque não é um culto, pessoal. Isso aqui não é um culto, isso aqui é um estudo que nós estamos fazendo, né? Como se você estivesse sentando ali na sala para poder aprender com quem? Com o Espírito Santo, né? Então vamos lá. A palavra vaidade, vamos ver aqui, volta lá no livro de Eclesiastes, o livro do pregador, Eclesiastes capítulo 2, diz, capítulo 1, versículo 2, vaidade e vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidades, é tudo vaidade. Irmão, você sabia que a palavra vaidade, ela vai aparecer aqui no livro, sabe quantas vezes? A palavra vaidade, ela vai aparecer aqui no livro 35 vezes. Então, 35 vezes aparece a palavra vaidade
no livro de Eclesiastes. Em 29 capítulos, olha que coisa. Em 29 capítulos do livro de Eclesiastes aparece 35 vezes a palavra vaidade, que é uma das palavras-chave do livro. Então a palavra-chave do livro é vaidade. Ele diz: tudo é vaidade. O que significa vaidade? É aquilo que é fútil, aquilo que é oco, aquilo que é vazio, né? Diferente do que o apóstolo Paulo vai dizer, é que o nosso trabalho, né, no Senhor não é vão. O Salomão aqui ele vai dizendo que é vaidade, que é vão. O que é vaidade? Aquilo que é fútil, aquilo que é oco, aquilo que é vazio. Mas é vaidade ou não é? Responda aí, o que você acha? É vaidade ou não é? Faça uma reflexão. A vida é vaidade? Grandes coisas sabemos que são vaidades, pessoal. Coisas que o homem quer e depois que ele conquista, ele já não tem mais prazer. É até a live que a gente fez aqui do estudo de Provérbios, até foi a Baiana que falou, né, sobre o invejoso. O invejoso, ele luta para conquistar algo, ele conquista, mas depois ele não tem prazer naquilo. Ele não tem alegria naquilo. Então é mais ou menos isso que a vaidade ela faz com a pessoa. A pessoa conquista, a pessoa ela alcança aquilo que ela deseja, só que a vaidade, ou seja, é algo fútil, é algo vazio, é algo oco, é algo que para ela não tem realmente nenhum valor, né? Aí outra palavra, que na verdade não é nem palavra, né, que já é uma frase que aparece, debaixo do sol. Debaixo do sol. Aparece 29 vezes essa frase aí, pessoal, debaixo do sol, em 27 versículos. 29 vezes aparece a frase debaixo do sol e também em 27 versículos, perdão. Então, debaixo do sol aparece 29 vezes essa frase em 27 capítulos, né? Vamos ler aqui, vamos lendo, pessoal, vamos ler. Ele começa aqui a levantar uma questão muito forte. Versículo 3. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? A frase que eu falei, debaixo do sol, que aparece 29 vezes em 27 versículos, né? Debaixo do sol. Então ele pergunta: que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Uma geração vai e a outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Olha o que ele diz: uma geração vai e a outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. O que o Salomão aqui ele está defendendo, pessoal? Ele está defendendo aqui a teoria da vida cíclica. O que é algo cíclico? O que é um ciclo? Né? Um ciclo é aquilo que se repete. Lembra lá do ciclo vicioso? É como se fosse a cadeia alimentar. Um animal depende do outro. A partir que não tem mais aquele animal, ele acaba fazendo falta, né, e comprometendo a cadeia alimentar. Então Salomão vai acreditar aqui um pouco da teoria da vida cíclica, ou seja, aquilo que foi, volta. Ele está dizendo, uma geração vai e a outra vem, mas a terra permanece, ou seja, a terra permanece. Tudo se repete, é o que ele está querendo dizer. Versículo 5. E o sol, e nasce o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar de onde nasceu. Ou seja, é algo cíclico, é algo que se repete, é algo que está ali, né? Acontece uma vez, acontece novamente, acontece uma vez, acontece novamente. E nasce o sol, e põe-se o sol, e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos, ou seja, o vento vai, o vento volta e está sempre no mesmo lugar. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar
e contudo o mar não se enche para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornam eles aí. Ou seja, tudo vai se repetindo, tudo é cíclico, tudo se repete. E o pessoal, se a gente pegar aqui, deixa eu ler aqui a tradução da linguagem de hoje, versículo 7. Todos os rios correm para o mar, porém o mar não fica cheio, a água volta para onde nascem os rios e tudo começa outra vez. Então ele está dizendo, ó, tudo começa outra vez. É como se fosse, pessoal, a moda, né? A moda. Aquilo que se usava antigamente vai se usando hoje. E assim a moda vai, a moda vem. Não tem essa calça aí, né? O pessoal usa apertada, né? Já se usava antigamente a boga de sino, né? As pessoas vão, a moda vai, a moda vem. Ah, não, vou jogar isso fora porque isso não vai mais servir. Pode guardar que daqui a pouco a moda ela volta. Nesse sentido, a gente pensa, se a gente pensar por esse sentido, a gente vai acreditar que a vida é algo cíclico, é algo que foi, que volta, foi, volta. Só que a Bíblia ela ensina que há um começo e que há o que, pessoal? Um fim. A Bíblia fala de Gênesis, que é princípio, e a Bíblia fala de Apocalipse, que é a revelação, que é a coisa futura. Então a gente vai acreditar em quê? Que é cíclico ou que tem um começo e que tem um fim. É claro que muitas coisas da nossa vida realmente se repetem. Muitas coisas se repetem, muitas coisas vão voltando, né? Aquilo que aconteceu no passado vai acontecendo hoje. Jesus foi perseguido, nós também seremos. Jesus foi injustiçado, nós também seremos. Se a gente for pensando por esse lado, né? A maldade que tinha no passado tem hoje? Tem. As pessoas no passado eram mais? Eram. E hoje também são. No passado o vinho era escarnecedor e continua sendo. Então se a gente pensar por esse lado, a gente consegue entender realmente que é algo cíclico. Se você tiver aí alguma pergunta, alguma coisa aí para falar, fale agora ou cale-se para sempre, né? Vai mandando. Aí ele diz aqui, ó. Todas essas coisas se cansam tanto que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada há novo debaixo do sol. Então ele diz, não há nada novo debaixo do sol. Pessoal, vamos parar e refletir aqui. O Salomão, um homem rico, um homem sábio, para que ele pudesse ter destaque, deixa eu ver aqui o que as pessoas estão botando. O pessoal está botando, verdade, verdade, verdade. O Salomão, um homem muito sábio, para que ele pudesse ter destaque no seu, como é que eu posso dizer, no seu reinado, era comum dos reis fazer o quê? Grandes obras. Se o rei ele quisesse ser lembrado, se o rei quisesse ficar para a história, ele tinha que construir grandes construções, fazer monumentos, fazer estradas, construir estradas, para que ele pudesse deixar a história dele registrado. Então, se ele não tivesse, se ele não tivesse construído estradas, se ele não tivesse construído grandes construções, grandes monumentos, aquele rei ele não teria uma história, ele não teria um legado. Então ele vai dizer aqui que nada há novo debaixo do sol. Ele queria o quê? Uma novidade. Lembra do rei Nabucodonosor, que mandou fazer uma grande estátua para ele? Porque aquilo ali chamava a atenção das pessoas. Chamava a atenção das pessoas. E hoje é a mesma coisa. Vamos falar um pouquinho de política. O político chega, ele rouba um pouco e faz uma obrinha.
vamos dizer, de 100%, muitos roubam 90% e faz uma obra que custou 10% e os outros 90% ficou por ele. Então tudo se repete, nesse sentido é verdade. A Glauciane coloca, só muda as pessoas do tempo. É verdade, o tempo é o mesmo, mas as pessoas que vão mudando, né? Quem está entendendo aí, coloca aí, pessoal, coisa forte. Só quem está entendendo, bota aí, coisa forte. Então, só muda as pessoas, mas as coisas realmente, muitas vão se repetindo. A moda é desse jeito. Você que tem uma peça de roupa aí pensando em se livrar dela, porque saiu da moda, é só você guardar um pouco, que daqui a pouco essa moda ela volta, né? Daqui a pouco essa moda volta. Moda é assim, moda vai, moda vem, moda vai, moda vem. Mas a única coisa que permanece para sempre é a palavra de Deus, ela permanece para sempre. É um estudo, pessoal. Você tem que ter papel para anotar, você tem que ter caneta, você tem que ir observando aí. O que você pode me dizer que acontecia no passado e que hoje também acontece? Vamos lá, eu quero ver a sua participação agora. O que você pode dizer de algo que acontecia na sua época? O pastor é jovem, né? Mas vão falando aí, pessoal, vão falando, quero ver a sua opinião. Algo que acontecia no passado e hoje acontece também. Cita algum exemplo aí para eu poder reforçar esse assunto aí. Pastor, realmente, hein? Eu citei o exemplo da moda. Moda vai, moda vem. Mas o que você pode dizer? Algo que acontecia no passado e acontece também hoje. E só muda são as pessoas, né? Até a Fátima botou isso mesmo, as coisas voltam. Mas que coisa que você pode dizer que foi no passado e que volta hoje? Dá um exemplo aí para mim, quero ver a participação de vocês. Versículo 9, né? Tomando um suco aqui, ó, de laranja, né? É o Gatorade, quem conhece, pessoal? Né? Quando a gente tá meio cansado assim, ele dá uma fortalecida, né? É muito bom, além de hidratar. Versículo 9 fala, o que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Então ele queria uma novidade, porque foi tanta sabedoria que ele queria ali o que? Uma novidade, ele queria algo diferente. E eu percebo aqui que ele está numa visão, né? Até anotei aqui, o sábio afirma que a vida é ilusão. Ilusão é a mesma coisa que vaidade, tá? Por trás dessa avaliação pessimista está a observação de que não há de fato o progresso. Então Salomão, ele vai acreditar, baseado na avaliação pessimista que ele faz aqui do livro, né? Ele tem essa observação pessimista que não há nada novo, que não há progresso, que não há mudança, que o mundo continua sempre o mesmo. Então essa é a visão, né, que o Salomão está tendo aqui, uma visão um pouco pessimista, né? E você não pode ter a visão pessimista não, você tem que ter a visão da fé. Olha as pessoas participando, que bonito, hein? Olha, o meu pai coloca assim, ó, cabelo de topete, é por isso que ele tá querendo deixar, né? Eu falo para ele tirar, ele quer colocar. Cabelo de topete. Então, era no passado e hoje está voltando. Aí a Fátima coloca a calça sino. Ela voltou, aquela calça, né? Boca de sino. Não é da minha época não, mas volta. Olha que bacana, pessoal, as pessoas colocando. A irmã Vilma coloca assim, ó, lá de Coatis, da nossa igreja, coloca assim, brusa de bolinha. Olha que legal, ó, brusa de bolinha, que era e hoje já foi, né? Mas o que? A Fátima coloca, larga embaixo, tá falando da calça, né? Calça de sino, que é a calça que era larga embaixo e justa na perna, né? O irmão Carlos, olha pessoal, que bacana, eu gosto quando você participa, aqui, ó. Irmão Carlos coloca, a moda do shortinho, tudo de fora.
Misericórdia. Dos anos 80, infelizmente voltou. Olha o que o irmão fala aqui, ó. Ele fala da moda do shortinho, tudo de fora dos anos 80. Infelizmente voltou, né? Então por isso que Salomão ele chega à conclusão, né, que a vida ela não tem um progresso, que a vida não tem um avanço, que é uma mesmice. Essa é a visão que o autor do livro está tendo, né? A Val coloca assim: a perseguição às igrejas, aos pregadores. É verdade. Se você vê, né, na história da igreja, você vai ver que os coliseus, principalmente o Coliseu de Roma, as pessoas eram lançadas ali vivas para ser comida, irmão, para ser estraçalhado, nem comida, para ser estraçalhado pelos leões. A pessoa, ela não podia servir a Cristo, era perseguição tremenda. E hoje isso acontece em alguns lugares. Isso acontece em alguns lugares aí. Então hoje nós temos o privilégio de buscar Deus, só que as pessoas às vezes não aproveitam, né? Essa liberdade religiosa que nós temos, né? Liberdade de expressão, que no nosso Brasil a Constituição Federal nos garante liberdade religiosa, liberdade de expressão, só que estão querendo nos calar, né? Estão querendo que o pastor não fale de determinados assuntos, né? Estão querendo fazer uma revisão aí das Sagradas Escrituras, colocar só aquilo que agrada, a palavra que machuca, que fere, estão querendo tirar. Tá amarrado em nome de Jesus isso, hein? O Reginaldo bota o futebol também. Calça cocota, é horrível. Ó, pessoal, a calça cocota. O que já foi será. Né? Tá escrito: o que foi, isso é o que há de ser. Versículo 9. E o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada há novo debaixo do sol. Versículo 10. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? E faz uma pergunta: já foi nos céus passados que foram de nós. Ele pergunta: há algo novo que eu possa dizer? Isso é novo? Não, então ele diz: já foi nos céus passados que foram de nós, ou seja, já foi. Olha as pessoas colocando aqui. A Isabel coloca assim, ó: brusa de ombreiras, horrorosa, tem ombreiro e tem ombreiro, né? Que é aquele que fica só apoiado, né, nos outros, mas não trabalha. Misericórdia, tem que ser obreiro aprovado, e não ombreiro, e nem ombreira. E aí, vocês são ombreiro, são ombreira, né? Tem que ser obreiro, obreira, e não ombreiro que anda apoiado nas coisas. Muita gente participando, ó. Blusa de time também. A Glaucene coloca calça de cós altos, é verdade. Aí a Val cita: podemos ver que na África querem matar os pastores e fechar as igrejas, é verdade. Né? E não é só na África não, muitos lugares aí, né? A perseguição aí na Venezuela é coisa séria. Coreia do Norte então nem se fala, né? Qual o capítulo? No capítulo 1, né? Hoje estamos dando início aqui ao livro de Eclesiastes, que na versão da Septuaginta, que é a versão grega, que é a versão dos 70, né? É chamado de livro do pregador, né? A versão da Septuaginta é a versão dos anos 70, a versão que foi escrita lá em Alexandria, que é a versão grega do hebraico. As pessoas colocam aí, ó, usava decote, é ombreiro. A Glaucene coloca: filho contra pai, como foi um filho de Davi, Absalão. É verdade, o Absalão ele queria tomar o trono, né? O que me chama a atenção é que o Absalão, ele quando soube do estupro da sua irmã Tamar pelo seu meio-irmão Amon, o Absalão ele ficou quieto por 2 anos, pessoal, e não falou nada.
E o Davi também não fez nada, o Davi só ficou zangado, mas ele não obedeceu à lei. A lei dizia que ele deveria ser apedrejado, Amon, mas o Davi não fez isso. E o Amon, ele teve que sofrer. Por quê? Filho... Aí o Absalão, né, vamos voltar aqui, o Absalão ficou 2 anos quietinho. Só que 2 anos depois ele deu uma ordem para os servos. Olha, quando vocês virem o irmão, era meu irmão, né? Quando vocês virem o meu irmão se alegrando com um vinho, atire a flecha ao seu coração. Ele foi morto. Então ele ficou 2 anos quietinho, Absalão, mas depois de 2 anos ele matou o seu meio-irmão Amon. Coisa séria, hein? A passividade. Tem pessoa que fica quietinha, esperando só para dar o bote. Então são coisas que repetem, são coisas que acontecem. Aparecendo tudo que é feio. É verdade. Aí ele diz, versículo 11, vamos terminar aqui que já faz 51 minutos que estamos ao vivo, pessoal, vai dar 1 hora, eu não gosto de passar de 1 hora não. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas que se hão de ser também, delas não haverá lembrança, nós que hão de vir depois. Versículo 12, eu, pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém, e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela os exercitar. Leitura completa, vamos seguindo aqui, versículo 14. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade. O que é vaidade? Aquilo que é oco, aquilo que é fútil, aquilo que é inútil, né? Vaidade, que eu tinha falado no início, que aparece 35 vezes aqui no livro de Eclesiastes. Ele fala, atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar. Olha o pensamento pessimista de Salomão. E ele fala, olha, aquilo que é torto não se pode endireitar. Aquilo que falta não pode ser calculado. Falei eu com meu coração, dizendo, eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Na verdade, o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência, e apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras, e vim a saber que também tudo isso era aflição de espírito, porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em ciência, aumenta também trabalho. É verdade. Quanto mais sabedoria, irmão, mais enfado. Quanto mais ciência, mais trabalho. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela falava, pastor, a minha filha, ela trabalha no setor farmacêutico, mas naquela área que se produz o remédio, aquela área que tem que estudar bastante. E ela falava, né, comentava sobre a filha dela. E é verdade, quando a pessoa ela estuda demais, tem pessoa que ela fica louca. Tem pessoa que não consegue ter ali um equilíbrio emocional daquilo que ela está aprendendo, e isso é muito complicado. Então nós vamos pedir a Deus aqui agora o equilíbrio, né? Eu vou terminar a live porque não é por muito falar, muito enfadonho é enfadação, né? Como diz aqui, porque na muita sabedoria há muito enfado. Então eu não quero enfadar você, vou terminar e a gente conclui aqui essa introdução do livro de Eclesiastes e do capítulo 1, né? Do capítulo 1, entendendo que muitas coisas nessa vida, ela vai e ela volta, e muitas coisas são vaidade, ou seja, são coisas fúteis, são coisas inúteis, são coisas que depois que você conquistar,
Depois que você conquista, você percebe, eu lutei tanto para conquistar e hoje eu não estou valorizando. Irmão, a única coisa que permanece para sempre, a única coisa que não vai e volta é a palavra de Deus. A Bíblia diz no livro de Hebreus, eu termino aqui, Hebreus capítulo 13, cadê aqui Hebreus capítulo 13, e eu termino. Versículo 8 diz o texto bíblico: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Então tudo pode passar, mas o Jesus Cristo não muda. A palavra de Deus, ela permanece para todo o sempre. Vamos orar? Vamos clamar a Deus? Tudo passa nessa vida. Pastor, estou enfrentando um problema, estou enfrentando uma luta. Creia que isso vai passar. Creia que isso vai passar. Eu quero orar. A única coisa que não passa é a palavra de Deus e o nosso Deus. Ele permanece para todo sempre. Querido Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te agradeço por esse momento, onde estamos aprendendo da tua palavra. Que o Senhor, meu Deus, conceda uma ótima noite de sono, renovando as forças dessa pessoa que aqui está. Pai, Salomão com uma visão pessimista, falando da vaidade, e quantas coisas, ó Deus, que lutamos para conquistar e no final nós percebemos que é tudo vaidade. É tudo coisa do ser humano que ele quer ter para se amostrar, para dizer que tem, para dizer que é, para dizer que faz, para dizer que pode, para poder dizer que acontece, mas muitas coisas são vaidade. Mostra para essa pessoa aquilo que tem sido vaidade na vida dela e ela tem lutado tanto, Pai. Meu Deus, talvez para ter um corpo físico, para poder agradar, a vaidade. Ó Deus, talvez para poder, eu não sei, mas o Senhor sabe. Que toda vaidade, ó Deus, toda futilidade, tudo aquilo que é oco, que é vazio, que é inútil, que tem dominado essa vida, caia por terra na autoridade, no poder que é no nome de Jesus e que ela viva, Pai, a graça do Senhor. Que ela desfrute, ó Deus, de tudo que o Senhor tem dado. Porque Salomão ele vai dizer que nós devemos desfrutar. Porque a vida ela passa, a vida ela é rápida. Então que possamos desfrutar, que possamos aproveitar de tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. É coisa forte ou não é? Que Deus abençoe. Eu quero ver, olha as pessoas votando amém, 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 amém. O que tem sido vaidade na sua vida? O que você percebe que não vai valer a pena? Observe direitinho. Às vezes você luta para conquistar e no final você vai ver, olha, tudo é vaidade, né? A vida é ilusão, que Salomão vai dizer, né? Ele afirma que a vida é ilusão, né? Por trás daquela visão ali, aquela avaliação pessimista, né? E ele fala que a vida não há um progresso. Mas a palavra de Deus há progresso. A palavra de Deus ela é eterna, ela não mudou, ela permanece para sempre. Então, cuidado com a vaidade. Amém? Cuidado com a vaidade. Não deixa ela te dominar, não. Deus abençoe, boa noite, em nome do Senhor Jesus. Não basta ser crente, hein? Dia desses, diante do espelho, me perguntei: que crente você é, Leandro? Respondi: não sei, tradicional, pentecostal, protestante, evangélico nominal ou praticante, essas coisas que perguntam no censo do IBGE. E o maluco responde do jeito que quer, fala o que vem na cabeça sem pensar, mas aquele que tudo vê não dá pra enganar. Descobri que a questão era mais difícil que eu imaginava, nesse bolo doido, onde é que eu me encaixava. Então comecei a viajar, essa pergunta que não quer calar. Que crente você é? Que crente você é? X971, outra firmão de pé. Mas que crente você é? Que crente você é? Não cego fura olho, é questão de fé. Não basta ser crente, não basta ser crente. Tem que nascer de novo, tem que morrer pro mundo, tem que mudar de vez tua mente. Não basta ser crente.
ser cristão, saber amar. Tem crente que só aparece em certos momentos, é o crente escoteiro, só vai em acampamento. Tem o crente girafa, aonde ele mora. Se o corpo tá na igreja, mas a cabeça tá fora. Tem aquele que se sente, só quer aparecer, só atua por cima do bolo, crente gracê. E o crente Salomão, alta categoria, o bicho sabe tudo, pai da sabedoria. Tem o crente chiclete, que não é mole, mastiga a palavra, mas nunca engole. Crente museu, que vive de passado. E o crente carroça, só vem se for puxado. Não basta ser crente, não basta ser crente. Tem que nascer de novo, tem que morrer pro mundo, tem que mudar de vez tua mente. Não basta ser crente, É muito pouco, é muito não pouco. basta ser crente. Tem que ter o coração feito criança pra perdoar. Ser cristão, saber amar. Camaleão, outra espécie de crente. Um comportamento em cada ambiente, que nem crente chuchu, não tem gosto de nada. Maria vai com as outras,